pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu vou falar sobre quais foram as minhas 5 maiores decepções literárias de 2017. Primeira coisa que eu queria dizer é que essas minhas escolhas são baseadas no meu gosto de leitura, dentre os livros que eu li, sobre o que eu senti enquanto fazia essas leituras. Eu sei que tem livros nesse top 5 que são favoritos de algumas pessoas, mas é assim mesmo, cada um tem um gosto e nenhuma opinião invalida a outra. Eu acho que a minha maior decepção desse ano foi com A Beleza é uma Ferida. Eu estava com expectativas altíssimas para esse livro e quando eu comecei a ler ele, eu comecei a ficar enojada com a quantidade de estupros que tinha na história. Nele, a gente acompanha a vida de uma prostituta ao longo dos anos. Me incomodou bastante a forma como parecia que as personagens femininas da história tinham todas que ser estupradas. E a história tem como pano de fundo as lutas de um determinado país asiático. Mas nem essa parte histórica conseguiu me fazer me animar um pouquinho mais a continuar essa leitura. Eu pensei diversas vezes em abandonar o livro, mas eu persisti até o final, pensando que talvez pudesse ter alguma coisa melhor, mas não teve. E assim que eu terminei de ler o livro, fiz a resenha e já despachei logo, fiz uma troca no Scooby. É um livro que eu não tenho vontade de manter na minha estante. Outra grande decepção que eu tive esse ano foi Outlander, A Viajante do Tempo. Lá no blog tem um post que eu fiz quando eu li até a página 100 do livro e até lá eu estava gostando bastante. Mas depois dessa página 100, essa leitura virou uma tortura. Eu pensei diversas vezes em abandonar o livro. Era uma leitura cansativa para mim. Eu torcia para que os personagens morressem logo para acabar o livro, para eu poder ler outra coisa, porque eu não estava gostando, mas como eu peguei o livro emprestado, eu tinha que continuar lendo, ler até o final para devolver. Até na metade do livro, algumas cenas me incomodaram. As escolhas dos protagonistas também me incomodaram muito, me desagradaram muito. Eu não consegui sentir simpatia pelos protagonistas. Eu sei que tem gente que ama essa série, mas pra mim não rolou. E pelo que eu li sobre os próximos livros, eu também não pretendo continuar. Tolices Brilhantes, do Mário Lívio, eu preferi não dar uma nota para esse livro, porque eu acho que ele não era para mim. Eu peguei ele com expectativas altas, porque eu já tinha lido alguns outros livros de não ficção que falavam sobre temas parecidos e tinha gostado. Mas esse livro aqui, ele fala sobre os erros de grandes cientistas como Darwin e Einstein. Só que ele não tem uma linguagem tão acessível, digamos assim. Esse é um livro para um público bem selecionado, para quem gosta bastante de química, física, biologia e matemática. E olha que eu gosto de matemática, mas eu acho que a pessoa tem que gostar mais ainda. Então é um livro que sim, você com certeza vai aprender alguma coisa. Ele fala sobre os erros desses cientistas famosos e se você não estiver bem atento, se você já não tiver algum conhecimento sobre o assunto, provavelmente você vai ficar meio boiando. Os dois últimos livros que eu vou mostrar são nacionais. Sangue de Princesa, da Marluce M. Capes, lançado pela Pandorga. Foi um livro que tinha uma premissa interessante. Ele fala sobre uma jovem que morava num castelo. Ela era só uma empregada lá e ela fica dividida entre o príncipe e um dos guardas do castelo. A premissa é boa, como eu comentei na resenha, mas esse texto tinha que ter sido mais lapidado. Felizmente é um livro curto, mas mesmo assim eu me irritei bastante com a imaturidade dos personagens. Eu sei o quanto é difícil você escrever um livro, o quanto só o fato de ela ter escrito já é algo que merece ser aplaudido. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi 5 contos que saíram em antologias, que foram selecionados. Mas além desses selecionados, eu já devo ter escrito uns
15 contos, eu já recebi diversos nãos que doeram. Mas eu entendo que o que eu escrevo nem sempre está assim pronto para ser publicado, que pode ser mais amadurecido ainda. Eu estou mostrando esse livro aqui porque há um tempo atrás eu vi num grupo no Facebook de leitores, onde eles falavam sobre o motivo de não se interessarem por livros nacionais, falando que os internacionais eram melhores, uma coisa que eu não concordo. Uma pessoa dizia que viu bons comentários sobre Sangue de Princesa, achou a capa bonita, pegou ele para ler e não gostou e não quer mais ler nacionais. Aí eu penso, como que você vai julgar todos os livros nacionais por um único que você leu e não foi o que você esperava? Então, na hora de indicar um livro para alguém, um livro nacional, é uma forma de a gente contribuir para a literatura nacional ser mais destacada. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque se a gente encontra um livro nacional que não é tão bom assim e a gente não alerta para esses pontos negativos da obra, quando um leitor for pegar ele e ler, esse leitor vai perder a confiança nas pessoas que indicaram esse livro. Volto a dizer que essa é a minha opinião. Assim como eu, algumas pessoas não gostaram dele, já outras pessoas gostaram. E que eu dei 3 estrelas para esse livro. E o 5º livro dessa lista é um livro que fez bastante sucesso esse ano, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, mas não foi o que eu esperava. E eu dei 3,5 estrelas para ele. Eu achei o livro bom, mas antes dele eu havia lido um outro romance policial, onde os personagens se dedicavam muito na investigação do caso. Foi Rastros de Sangue, da Val McDermid. E nesse livro, uma policial morria e os amigos dela iam investigar. A história de Rastros de Sangue se passa, eu acho que nos anos 90. Então não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. E mesmo assim, os policiais faziam das tripas coração para tentar desvendar o caso. Eu me lembro de uma parte em que eles ficavam horas analisando câmeras de pedágio, numa época em que a imagem dessas câmeras não era tão boa assim. Descobri que horas o carro dessa policial passou para um lado, para o outro, para onde que ele tinha ido. Então eles iam aos seus limites para tentar desvendar o caso. E aí quando eu fui ler O Sorriso da Hiena, eu vi policiais fazendo coisas patéticas, indo em lugares investigar sozinhos, sem avisar para ninguém onde foram, indo numa cena de crime e não voltando depois, deixando passar coisas que poderiam ter ajudado a solucionar o caso. E aí vem o desfecho, foi outra coisa que não me agradou muito, porque fica aquele sentimento de impunidade. A condução da história podia ser diferente, ainda assim é um livro que muita gente ama. E esses foram os 5 livros que me decepcionaram esse ano. Como eu disse, isso é com base na minha experiência de leitura. Nada que outra pessoa disser que aquele livro é maravilhoso e tal, nada disso vai diminuir, vai apagar o que eu senti enquanto lia esses livros. Nada vai apagar a vontade de tacar um livro na parede, a vontade de abandonar a leitura, a vontade de tacar fogo no livro. Então, é o que eu disse, a opinião de um leitor não invalida a outra. E eu acredito que toda opinião, mesmo que negativa, é válida, porque algumas vezes um leitor lê um livro que todo mundo ama e ele não gostou e ele fica se sentindo como se fosse culpado, como se não tivesse alguma coisa errada com ele, e não é isso. Você tem todo o direito de dizer que não gostou de um livro, de não recomendar esse livro, mas desde que seja feito de uma forma educada. Aí na descrição eu vou deixar o link das resenhas desses livros, dos que já foram resenhados, para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre por que eu não curti essas leituras. Me contem qual foi o livro que vocês leram esse ano e menos gostaram. Deixem o seu gostei se tiverem gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para acompanhar os próximos. Até o próximo vídeo. Tchau!